dissociar-se de fato e gravata. Daqui a pouco serei o único em estúdio com esta indumentária muito mais formal. Nada a ver, é questão da temperatura, é o calor, então procuro pôr roupas um bocadinho mais frescas, não é? Certo. Para evitar a gravata, o casaco. As roupas já existem, estão em casa, mas procuro, não é? O inverno se aproxima, acredito eu, então aí também vamos acompanhar o inverno numa rigorosidade de um casaco, uma camisa, uma gravata. Não somente vamos enquadrar com o estilo, mas também estaremos a Aí defender está o uma nosso chamada de corpo. atenção para Clemente Carlos, que independentemente do tempo, está agravatado. Não, a sua posição impõe esta rigorosidade, não é? Certo, certo. Eu, como convidado, tenho ainda este meio termo de Certo. aparecer meio versátil. Certo, certo. Então, são vários assuntos, na verdade, que marcam a atualidade. Por exemplo, eu sei que está preocupado com a questão das enxurradas, está com o coração partido. O que é que lhe vai à alma? O que é que gostaria de dizer sobre este assunto das cheias? Olha, é complicado para um país que já tinha aquilo que é o plano de contingência do que havia de acontecer e pura e simplesmente ignorou e hoje aparece como vítima, não é? As pessoas é que estão a sofrer porque já se previa uma situação catastrófica nos moçambicanos de 2,7 milhões de moçambicanos estariam numa situação de calamidade. O plano do orçamento não é, disponibilizou não, previa 14,2 mil milhões de meticais e conseguiu 6,2 mil milhões de meticais. Estamos a dizer que houve um déficit de 8 mil milhões de meticais, mas houve aqui avisos do NGD, houve aqui avisos do INAME, mas pura e simplesmente o governo central não abraçou a causa dessas autoridades que por sinal são moçambicanas, que por sinal estão dentro do território nacional. Hoje nós acabamos tendo uma situação difícil, mas que poderia-se muito bem evitar estas calamidades, se realmente o nosso Estado, o nosso governo tivesse a vontade realmente de proteger os seus. Hoje temos o PMA a aparecer, hoje temos o Unicef a aparecer, a coordenar aquilo que é o projeto de contenção, ou seja, a proteção dos moçambicanos que deveria ser gerida com o governo moçambicano. Hoje aparece aquilo que é o PMA, o Programa Mundial da Alimentação, aparece o Unicef a desempenhar função do governo moçambicano. Isto não é cooperação, isto é mendicidade, isto é igual àquele pai que sabe muito bem que tem suas responsabilidades, que é mandar o seu filho à escola, que é educar o seu filho, que é comprar um uniforme, e pura e simplesmente ele vai passar a vida a engravidar meninas e depois não quer se responsabilizar. Porque não vamos falar aqui da questão de imprevisibilidade, não, foi previsto o que está a acontecer aqui neste país. Pura e simplesmente as autoridades moçambicanas não levaram a cabo, as autoridades moçambicanas ignoraram isto. Hoje estamos numa situação catastrófica, hoje estamos numa situação de perdas de vida, hoje estamos numa situação de ver pessoas que perderam os seus bens, perderam as suas casas e perderam os seus documentos. Em suma, é tanta coisa que os moçambicanos perderam, mas que poderiam ter evitado se o governo central tivesse tomado aquilo que é a sua posição. Hoje estamos na praça mundial, estamos na praça como mendigos, mas poderíamos fazer o diferente. Faríamos o diferente se acautelássemos, porque tem um prevenir, tem um remediar, mas o governo central, ele vive remediando. Por essa razão que o governo moçambicano aparece como um intermediário, da comunidade internacional entre o povo moçambicano e a comunidade internacional. É o que o governo moçambicano está a fazer. O governo moçambicano não tem iniciativas próprias, o governo moçambicano não consegue lidar com aquilo que são as suas obrigações na qualidade de Estado moçambicano. Por essa razão que o povo moçambicano está à deriva porque não tem um pai. Quem é este pai? É o governo do Moçambique. Então há uma responsabilidade que é imputada aqui ao governo central, ao governo do Moçambique,
porque já se sabia o que havia de acontecer neste país e pura e simplesmente hoje temos que esperar do Banco Mundial para donativos milionários, são por aí de 450 milhões de dólares norte-americanos que o Banco Mundial disponibilizou ao Estado moçambicano. E eu convido a sociedade civil, e eu convido a oposição neste país para que faça um escrutínio deste dinheiro para compreendermos até onde este dinheiro vai ser aplicado. Porque aquilo que é dos impostos dos moçambicanos, que o INGD já deveria ter coletado, já deveria estar nos cofres do INGD para minimizar esses impactos das cheias, infelizmente é este orçamento que não chegou a tempo, ou seja, que não está completo, porque eu disse aqui no início, previa-se 14,2 mil milhões de meticais e só se vê 6,8 mil milhões de meticais. Estamos a dizer aqui que há um déficit de 8 milhões de meticais. Como é que é possível fazermos uma cobertura daquilo que são as necessidades dos deslocados, daquilo que é a necessidade de todos aqueles que se encontram numa situação difícil, com a metade, quer dizer, nem chega a ser a metade dos 14,2 mil milhões de meticais. Estamos a dizer que nem a metade chega para suprir aquilo que são as necessidades dos moçambicanos. E aparece o presidente da República, aparece os governantes a fazerem fotografias, a fazerem lives, como quem diz que é o Papai Noé, como quem diz que é um indivíduo que não sabia o que havia de acontecer no território nacional, na zona centro. Falo de Maputo, falo de Gaza, falo de Maputo cidade, falo de Maputo província, a zona centro. Quer dizer, tudo isto já se tinha como informação, mas infelizmente esperou-se para que esse dia viesse para assistir em loco. Isto é imprudência. Quer dizer, nós estamos diante aqui de um governo inconsequente. Este é um governo inconsequente porque, graças a Deus, hoje temos uma tecnologia, hoje a tecnologia está em alta. O que está a dizer, Nhantumbo? Está efetivamente a dizer que houvesse um pouco mais de prudência, um pouco mais de proatividade os impactos destas chuvas que se abateram sobre a Zona Sul de forma mais acentuada poderiam ter sido evitados ou poderiam ter sido aligeirados ou amainados por uma ação mais, vamos dizer, preventiva. Tivesse o governo tomado aqui algumas medidas a partir dos avisos meteorológicos que se antevêm antes destas catástrofes, portanto, se fazerem sentir? Eu que estava aqui a tentar dizer, infelizmente nós temos um governo que funciona como piquete operativo, que funciona como bombeiro, ok? Como quem diz que não sabia o que havia de acontecer, por essa razão que vamos nos arranjar num imprevisto. Foi muito bem direcionada a informação ao governo central pelo INGD e por INAMI. O que havia de acontecer? As intempéries severas que assolaram a zona sul do país. O governo já tinha todo o plano técnico daquilo que seria a previsibilidade do evento das intempéries, mas pura e simplesmente o governo ignorou. O governo, ele age inconsequentemente. O governo age como uma criança que ainda não chegou na idade da razão. Por essa razão que existe em mim esta dor, esta insatisfação, porque muitos moçambicanos não teriam perdido aquilo que perderam se tivéssemos um governo prudente. Hoje nós temos as tecnologias que já nos avisam, que já nos dizem o que vai acontecer daqui a 4, 5, 2 meses. E o governo teve esta informação. Por essa razão que houve um plano, não é orçamental, de 14,6 mil milhões de meticais para amainar, para minimizar aquele impacto que nós vivenciamos há 2, 3 dias. Falo das cheias, falo da intempérie. Mas mesmo assim o governo não conseguiu coletar esses 14 mil milhões de meticais. Conseguiu coletar 6 mil milhões de meticais. Estamos com um déficit aqui de 8 mil milhões de meticais. Estamos a dizer que os 14,2 mil milhões de meticais também não seriam efetivamente suficientes para cobrir, para atender as famílias que se encontram numa situação de calamidade. Então, o governo consegue 6 mil milhões de meticais. Mesmo esses 6 mil milhões de meticais, eu tenho muita dúvida que este dinheiro existiu no cofre das autoridades que deveriam aparecer e minimizar este assunto. Porque nós
estamos aqui a falar dos próprios lugares de reassentamento. As próprias escolas estão em lugares de inundações, quer dizer, os lugares onde devem socorrer os moçambicanos estão no lugar onde também são propensas, estão num lugar também de perigo às cheias. Quer dizer, o Estado moçambicano não conseguiu prever, o Estado moçambicano não conseguiu se organizar. Por isso que eu aqui dizia que o Estado moçambicano aparece como um intermediário da comunidade internacional. A comunidade internacional doa, o Estado moçambicano pega, faz do seu belo prazer o que tem que ser feito e depois passa para os moçambicanos. Esse trabalho que o Estado moçambicano está a fazer, qualquer um indivíduo faz. O que faz o intermediário? O intermediário é outra linguagem, é um nhonguista, é um indivíduo que alguém está a vender um bem, ele aparece, não é, intermedia aquilo que é o processo e, por sua vez, passa aquilo que tem que ser para o A e aquilo que tem que ser com o B. E isto que nós estamos aqui a assistir neste país. Nós não temos aqui um país com autoridades sérias, um país que zela pelo seu povo, um país que abraça a causa. Porque sempre que é o povo moçambicano, o Estado moçambicano tem problemas de divisas, tem problemas de dinheiro. Mas quando são assuntos inerentes aos generais, aos indivíduos que estão na elite deste país, que estão em frente dos destinos deste país, não falta dinheiro para comprar Mercedes-Benz, não falta dinheiro para assistência médica medicamentosa, não falta dinheiro para as casas protocolares, não falta dinheiro para salário, não falta dinheiro para aquilo que são as horas extras dos indivíduos que estão no topo. Mas quando é o povo que está a sofrer hoje, que está na lama, que está mergulhado neste estresse, perderam tudo. Sabe o que é perder uma casa? Sabe o que é perder os seus bens? Quanto tempo os moçambicanos ficam, não é, para conseguir ter uma casa? Um saco de cimento hoje está avaliado aproximadamente a 500 meticais, quer dizer, televisor, sofá, louça, tudo isto, o Estado moçambicano já sabia que havia de acontecer, haveria de prever. Não estou a dizer aqui que o Estado moçambicano, o governo central é culpado pelas intempéries, não, mas sabemos que a questão de ciclones, a questão das intempéries é um assunto que veio para ficar, infelizmente, nós já sabemos disso. Agora, o que fazer para nos defendermos dessas intempéries? Aqui é o que está em causa e nós percebemos que vemos o Presidente da República, apareceu no COB, apareceu em vários outros lugares, a fazer selfies, a dar ali aquilo que são os seus comícios infundados, a tentar persuadir os corações dos moçambicanos, mas não era aquilo que se pretendia. Ou seja, estamos aqui a dizer, nós sabemos quais são as zonas de inundações neste país. Nós temos os municípios que também não estão a desempenhar as suas funções. Nós temos municípios que têm problemas sérios de valetas, temos municípios que têm problemas sérios de bacias de retenção de água, temos municípios que têm problemas sérios de drenagem. Então, existem aqui lugares subejamente conhecidos, que não se pode construir, que as pessoas não podem estar lá. O governo deve fazer um trabalho de mapeamento, um trabalho afincado para tirar essas pessoas, não no momento das chuvas, porque sai muito mais caro quando o governo faz este papel de bombeiro, de tirar as pessoas nas intermediações, na zona de risco, quando a época chuvosa já chegou, porque aí o governo, se por exemplo tinha que gastar 100 mil meticais, acaba gastando 300 mil meticais. Por quê? Porque o governo aparece em cima dos joelhos, o que não pode. Então, assim que cessar a época chuvosa, o governo deve fazer um trabalho de sensibilização aos indivíduos que vivem na zona de risco e provar com A mais B que vale a pena sair deste lugar para um lugar onde vai ter as suas garantias. Nós temos um país rico em terras, é tanta terra que nós temos aqui neste país, que a questão de alocar pessoas não é problema nenhum, não é problema nenhum. É disto que eu estou aqui a falar. Por isso, se fosse um país sério, onde os órgãos de justiça funcionassem neste país, o poder executivo, o executivo neste país deveria estar a responder, porque não é justificável, não se justifica. E onde me dói mais é quando a gente vê os dirigentes a aparecerem em lugares de dor, em lugares de luto, em lugares onde as intempéries engoliram tudo, como quem diz que não sabiam de nada, já sabiam. Naturalmente que eles não podem travar o vento, não podem travar as chuvas, mas
mas eles podem acionar mecanismos para minimizar aquilo que são os impactos desses eventos climáticos e nada fazem. Olha só, 14,2 mil milhões de meticais para depois, no fim, nós termos 6 mil milhões de meticais, um déficit de 8 mil milhões de meticais. E hoje nós aparecemos na praça pública, não é, numa posição de mendicidade, como quem diz que fomos encontrados em contrapé. Não fomos, não, porque já sabíamos. Quem é que faz a monitoria, ou se quisermos o mapeamento de como é que este dinheiro vai ser alocado, vai ser gasto, para que não tenhamos novamente aquele problema reiterado de desvio de verbas, de mau uso, desvio de aplicação, quando na verdade este dinheiro está a ser doado para aliviar os impactos, por exemplo, a questão da construção resiliente ou pelo menos da recuperação daqueles que tiveram suas residências danificadas. Será que vamos ter isto neste processo? Muito dinheiro está a entrar. Falou aqui, portanto, do Banco Mundial, mas são várias as entidades, até o consórcio de embaixadores acreditados em Moçambique, só do continente africano, conseguiram angariar 15 mil dólares. Não digo que o dinheiro seja muito, mas é aquilo que conseguiram. Só podemos aqui agradecer esta contribuição. É uma fasquia diminuta se compararmos com os outros 450 milhões de dólares que já aqui mencionou. E eu pergunto, como é que se faz? Como é que se avalia? Porque não queremos aqui enriquecer a alguns quando a maioria está a minguar a fome. E como é que a gente tem este cuidado para fazer a devida aplicação destas verbas? Posso lhe ser sincero, Clemente Carlos? Quando eu tive a informação que o Estado moçambicano vai receber do Banco Mundial, se não me engano, 450 milhões de dólares, não fiquei feliz. Okay. Não fiquei feliz, doeu-me a alma. Porque eu pude perceber... Não confia no seu governo? Porque eu pude perceber que aquele dinheiro vai enriquecer um grupinho de indivíduos que está no governo central neste país. Não confia no seu governo? Clemente Carlos, eu vivo na Matola. Se eu lhe levar agora para Tsalala, as pessoas que estão numa situação catastrófica, numa situação difícil no Tsalala, no município da Matola, e aquilo que as pessoas têm doado, as pessoas de boa fé, conforme disse, vários estratos sociais aqui ofereceram até aquilo que não tinham as pessoas deslocadas. Mas se fores agora ao EPC de Tsalala questionar aquelas mamanas, questionar os jovens que estão ali, quantas refeições passam por dia, ou qual é a assistência médica, medicamentosa que eles têm ali, ou a água mineral se chega, a alimentação, vais ouvir palavras difíceis de compreender, mas em contrapartida aparecem viaturas a descarregar em toneladas arroz, farinha, onde é que descarregam esses bens? Olha, o descarregamento ele até pode ser feito dentro da própria escola, mas não chega. As pessoas assistem, porque aquilo vai em nome dos deslocados, aquilo vai em nome do sofrido. E onde é que vai desaguar no final? Isto depois vai desaguar nos chefes, no INGD. Por essa razão que a Unicef, não a Unicef, os Médicos Sem Fronteiras, de tanto perceber que temos um governo ardiloso, que temos um governo capcioso, que temos um governo maquiavélico, eles treinaram os seus agentes para que sejam eles a fazer aquilo que são entregas dos bens que esta instituição privada, que são os Médicos Sem Fronteiras, aos carenciados. Por quê? Porque se aperceberam que quando entregam às autoridades do Estado moçambicano, os bens não chegam aos carenciados. Estes bens são desviados, são entregues aos condutores de burundeses. Os burundeses estão a ter a fartura, aquilo que deveria ser para os moçambicanos que estão a sofrer. E é tanta comida de muita boa qualidade.